Para a gente falar do crescimento exponencial, a gente tem que diferenciar ele de outros crescimentos para vocês entenderem melhor o que significa isso, tá? Existe crescimento linear. O que é crescimento linear? Crescimento linear é um crescimento que ele é sempre o mesmo de uma etapa para outra. Então, por exemplo, ó, esse crescimento aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu perguntar para vocês qual é o próximo número dessa sequência, provavelmente vocês vão olhar para o comportamento da sequência e concluir que é um 9, ou seja, o 2 é 1 mais 1, o 3 é 2 mais 1, o 4 é 3 mais 1, o 5 é 4 mais 1. Então, se você quiser saber qual é o número que vem depois do 8, você segue essa lógica de que é só somar 1. Então, o próximo número seria 9. E aí você percebe que se isso for se repetindo infinitamente, os próximos a gente consegue prever todos os números. Por quê? Por que isso acontece? Porque você já percebeu que existe esse padrão de ir somando 1, e é isso que vai definir o próximo número da sequência. Então, se eu digo, por exemplo, que esse número aqui agora é o número n, você tem que saber que o próximo é obrigatoriamente n mais 1. Então, isso é um crescimento linear. O crescimento é sempre o mesmo. Existe um valor numérico que ele vai ser somado a cada elemento para poder descobrir qual é o próximo elemento. E a partir disso, você consegue montar um gráfico, né? Uma linha crescente que representa o crescimento desses valores. Além disso, também existe o crescimento exponencial. O que é o crescimento exponencial? No crescimento exponencial, esse valor que vai definir o crescimento, ele não é somado aos elementos, ele é multiplicado. Então, por exemplo, se eu digo que o primeiro número da sequência é 1, e eu vou multiplicar, por exemplo, ele por 2, então 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E aí a gente percebe o quê? Que esse número que está multiplicando cada valor dessa sequência, ele se multiplica por ele mesmo. E isso faz com que o crescimento exponencial ele cresça muito mais rápido do que o crescimento linear. Olha aqui, ó, por exemplo, ó, no crescimento linear, o oitavo valor era 8. No crescimento exponencial, o quarto valor é 8. Então percebam que o crescimento exponencial cresce muito mais rápido do que o crescimento linear, embora ambos tendam ao infinito. Embora ambos cresçam para o infinito, ou seja, não existe um limite para o crescimento exponencial e para o crescimento linear, ainda assim, o crescimento exponencial sobe muito mais rápido do que o crescimento linear. Basicamente isso, tá? E aí é que a gente começa a usar Dragon Ball e One Punch Man como nosso material de estudo. Eu quero propor para vocês uma coisa, tá? Eu espero que todos vocês tenham assistido o vídeo que eu fiz recentemente sobre o Saitama sempre vencer o Goku. Sempre, o Saitama sempre vai vencer o Goku. E as pessoas pensam que sei lá, que eu tô errado, que o que eu falei é coisa de hater, etc. E que tudo que eu falei naquele vídeo tá errado. Que tava errado, inclusive, eu supor que o Saitama no modo normal seja mais fraco, tem o mesmo nível que o Goku base. Eles alegam isso, tá? Que eu tô errado em supor isso, e eles acham que se eu fizer isso é porque eu tô nerfando o Goku. Eles realmente acham que o Goku base é mais forte do que o Saitama no modo normal, mesmo eu tendo mostrado que não é, tá? Mas de qualquer forma, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma colher de chá muito grande. Muito. Nossa, eu vou dar uma colher de chá muito grande agora, tá? Muito grande. Para isso, vamos pegar algumas informações aqui, ó. Lembra disso aqui, ó? Esse fazendeiro aqui que encarou o Raditz? Vocês lembram qual foi o PDL dele? O PDL dele foi 5. Essa espingarda que ele tá carregando na mão, vamos fazer o seguinte: quanto pesa uma espingarda? 3 quilos, tá? 3,16. Então vamos lá. Ele é capaz de segurar 3 quilos. Esse é o feito dele. O Goku base, qual foi o mesmo valor que o Goku base não conseguiu carregar? 40 toneladas. 40 mil quilos. Quanto que é 40 mil quilos? Quanto que é 40 mil dividido por 3? 13 mil. O Goku, forma base, é, no máximo, 13 mil vezes mais forte do que um ser humano comum.
13.000 vezes. Se o crescimento da força desse fazendeiro fosse exponencial, quantas vezes a força dele teria que dobrar até ele chegar nos 13.000 necessários? Vamos ver? Quanto que é 2 elevado a 10? 2 elevado a 10 é 1.024. Vezes 2, 2.048. Vezes 2, 4.096. Então, só aí, ó, eu multipliquei por 2. 10, vamos lá. 10, 12, 13. 13 vezes. Multipliquei 13 vezes, ou seja, 13 segundos que se passaram. Vezes 2, 14 vezes. Não, desculpa, cheguei a 13 vezes agora. 13 vezes agora, 8.192. Vezes 2. Opa, chegamos em 14, não é? 14. Então, apenas pelo crescimento exponencial, que conclusão a gente chega? Esse fazendeiro, o fazendeiro que encarou o Raditz, se tivesse a força dele aumentada exponencialmente, da mesma forma que a força do Saitama aumenta, só dobrando a força para cada segundo que passa, esse fazendeiro já venceria o Goku base após 14 segundos. Eu vou colocar os valores aqui para vocês verem. Ó. Força do Goku é igual a 13.000 vezes a força do fazendeiro. É o que a gente viu. O fazendeiro consegue segurar uma escopeta, né, uma espingarda de 3 quilos. O Goku não consegue segurar 40 toneladas na forma base lá na saga do Majin Buu. São dados oficiais. Então, a força do Goku é 13.000 vezes mais forte do que a força do fazendeiro. Eu vou chamar a força do Goku de 13.000F, que é a força do fazendeiro. Ou seja, a força do fazendeiro multiplicado por 13.000 é a força do Goku. Agora, vamos ver como que fica a força do fazendeiro com o crescimento exponencial. Força inicial dele, 1. Para cada segundo a gente dobra. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192 e a partir daí tudo isso, né, multiplicado por F, que é a própria força do fazendeiro. Então a força do fazendeiro com o crescimento exponencial, a força dele vai tender ao infinito, evidentemente, mas só nesse nosso intervalo aqui, ó, aos 14 segundos, igual a 16.384 F. Agora me diz, vocês concordam comigo que 16.384 F não tem que ser obrigatoriamente maior do que 13.000 F? Ó, a força do Goku é 13, a força do Goku na forma base, 13.000 F. A força do fazendeiro, crescendo exponencialmente, ultrapassa os 13.000 F no 14º segundo. Agora pensa comigo, se um fazendeiro com 5 de PDL precisaria de só 14 segundos para ficar mais forte do que o Goku na forma base, tendo o mesmo tipo de crescimento que o crescimento do Saitama, por que carambas você acha que o próprio Saitama não vai ficar mais forte do que o Goku? Sendo que o Saitama é muito mais forte do que esse fazendeiro.